Então você vai avaliar o dividend yield, você vai avaliar não só o dividend yield, você vai avaliar o JCP, o JCP, que é o juro sobre capital próprio, que são excedentes de lucratividade que ficam remanescentes ali, tá? Isso tudo de forma anual, certo? O crescimento dessa empresa, então o lucro que ela teve, que ela não distribuiu, que não foi distribuído em forma de dividendos anuais, sejam trimestrais, semestrais ou anuais, o dividend yield ele tem que ser distribuído. Pelo menos 25% dos lucros tem que ser passado para os acionistas, para essa empresa estar na Bolsa de Valores. É lei aqui no Brasil. Então você tem, além disso, tem o juro sobre capital próprio, que é o excedente que é distribuído. Então sobrou lucro na empresa que ela não vai investir, que ela não tem mais para onde crescer, então ela vai distribuir. Então ela distribui o juro sobre capital próprio. Então você tem também as bonificações e as chamadas os desmembramentos. Então tudo isso é lucratividade ocasional. Então o crescimento da empresa, né, os reinvestimentos, ela cresceu o patrimônio dela, aumentou o patrimônio dela, então aquele patrimônio que você comprou que valia X, agora vale 2X, então você aumentou o patrimônio, mas o preço da ação é outra coisa, certo? Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, você tem aí a ação. O fundo imobiliário, ele é mais simples. Então, se você estiver avaliando só o dividend yield, às vezes você comparando com o fundo imobiliário, parece que o fundo imobiliário é mais atrativo. Mas o melhor fundo imobiliário que você tenha, ele pode te pagar 5 a 7% do que você vai pagar na cota dele. E a mesma coisa do preço da ação acontece com o preço do fundo. Tá? Então, o fundo imobiliário ele vai te dar entre 5 e 7% ao ano. Tá? Então, isso na melhor das hipóteses. Então, se os fundos pagam mensalmente e as ações não, por que a ação é melhor ou pior do que os fundos imobiliários? Aí que entra a questão. Eu diria que ele não é nem melhor nem pior. O fundo imobiliário ele é um valor de dinheiro que foi dado para um determinado CNPJ e você compôs aquele CNPJ. E esse valor vai ser administrado para compra de ativos. Então ele vai comprar imóveis, por exemplo, lajes comerciais, hotéis, vai comprar shopping center, prédios comerciais em São Paulo, na Vida Paulista, e aí você tem que considerar toda a diversificação e tal. Então, eu diria que a favor das ações, você tem que você se torna sócio de uma empresa e que uma empresa ela tem vários tipos de proventos, certo? Então você não tem só dividend yield. No caso dos fundos imobiliários, apesar da considerável menor volatilidade, quer dizer, o preço do fundo imobiliário varia menos na Bolsa de Valores do que uma ação, então a ação de uma empresa pode variar bastante na Bolsa de Valores, no caso do fundo imobiliário é mais sossegado. Então você não tem uma geração de riqueza. Né? O fundo imobiliário ele é um prédio, vários prédios ou vários imóveis que estão locados. Então, o fruto dessa locação vai ser distribuído para os cotistas. Então, as ações representam empresas geradoras de riqueza. Isso é interessante. Não existe vacância na questão das ações, mas já nos fundos imobiliários existe. Existe uma vacância, existe uma diferenciação. Então, você tem um fundo imobiliário, por exemplo, que agora na pandemia ficou sem inquilino lá no shopping. Então, diminuiu o quanto ele repassa de aluguel. Então houve um período de vacância que você não recebeu. Você pode ficar, você pode aumentar, você pode diminuir, mas há um risco de vacância. No caso da empresa, se ela é uma boa empresa, uma empresa lucrativa sempre é lucrativa. Ela pode variar na quantidade do lucro, mas ela sempre terá provento vindo da lucratividade dela. Agora, você não paga nenhum gestor, nenhum administrador
na empresa. Você tem os custos operacionais para a produção da riqueza que vão sempre existir, mas você não paga um gestor só para ele pegar o seu patrimônio e locar, por exemplo, que é o caso do fundo imobiliário. Por isso que o Barsi não gosta de fundo imobiliário, porque ele está dizendo que você está pegando parte do lucro e pagando alguém só para ele pegar o teu imóvel e locar para outro. É o serviço de uma imobiliária. Então ele não gosta de fundo de nenhum tipo, inclusive ele não gosta de fundos imobiliários. A exposição que você tem através dos fundos imobiliários ao mercado de imóveis, ele te protege.